Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula nossa, ok? A nossa aula de hoje, né, é do percurso 29, tá? Do percurso 29, que equivale à semana 24. Então, a semana 24, no livro é o percurso 29, que vai da página 222 até a página 227. 222 a 227, tá? E o título aqui do nosso capítulo é Do Artesanato à Manufatura e à Indústria Moderna. Vamos aqui fazer um passeio aqui para saber como surgiu a indústria, né? Como surgiu a indústria moderna. Vamos lá então? Primeira coisa, temos que entender o seguinte, tá? Na página 222 fala o seguinte: quais são as três formas de produção? A produção tem três formas distintas. Então, quais são essas três formas de produção? É o artesanato, a manufatura e a indústria. Então, vou repetir aqui, tá? Quais são as três formas de produção? É o artesanato, a manufatura e a indústria, tá? E vamos começar a falar de cada um deles agora. Vamos falar um pouquinho do artesanato, um pouquinho da manufatura e finalmente chegar até a indústria moderna, tá legal? Vamos começar a falar aqui do artesanato. O artesanato, o nome já fala, né? É o trabalho feito pelo artesão, tá? Quando na verdade só tinha uma pessoa que trabalhava e essa pessoa ela participava de todo o processo produtivo. Então ela não tinha uma equipe para trabalhar com ela. Quando tinha alguém para trabalhar com ela, era uma mão de obra familiar, né? Era uma esposa, era um filho, tá? Então o artesão ele participava de todo o processo produtivo. Não havia uma divisão social do trabalho. Ele não usava máquinas sofisticadas, ele usava ferramentas simples, como uma tesoura, uma faca, um facão, tá? Então aí seria, no caso, o artesanato, tá legal? Que inicialmente o artesanato, tá? O que ele produzia era para atender somente a família. O que sobrava, o excedente, ele vendia, tá? E ao produzir o excedente, né, quando a demanda, a procura começou a aumentar, ele teve que evoluir no seu modo de produção. É aí que surge a manufatura. A manufatura vai ser um passo à frente, um degrau acima do artesanato. Primeiro surge o artesanato, depois vai surgir a manufatura. A manufatura, ela ao contrário do artesanato, ela é executada não por uma, mas por várias pessoas e começa a usar máquinas, tá? Máquinas simples, como por exemplo uma máquina que funcionava mecanicamente, com um pedal, por exemplo, tá legal? E nós temos alguns exemplos aqui, tá? Sapateiros, alfaiates, ferreiros, entre outros, tá? E a mão de obra deixou de ser uma mão de obra familiar e passou a ser uma mão de obra já contratada, tá? O manufatureiro ele começa a contratar essa mão de obra. Então, vamos aqui recapitular. Primeiro surge o artesanato, depois evolui para a manufatura, tá? Mas alguma coisa vai acontecer que vai pôr um fim à manufatura e vai dar o início à indústria, tá? O que aconteceu que fez essa ponte entre a manufatura e a indústria, tá? O que marca o surgimento da indústria, tá? Chama-se invenção da máquina a vapor. Quando o homem inventa a máquina a vapor, ali nasce a indústria, ali surge a indústria. Lá pelo século XVIII, 1700 e alguma coisa, tá? Ocorre a invenção da máquina a vapor, beleza? Então ali começa o surgimento da indústria e até chegamos aos dias de hoje, que é a indústria moderna. Então vamos repetir aqui, tá? São três formas de produção. Primeiro foi o artesanato, depois evoluiu para a manufatura e até chegar à indústria, quando ocorre a invenção da máquina a vapor. Quando o homem inventa a máquina a vapor, ali surge a indústria, até chegar aos dias de hoje, que é a indústria moderna, tá? Dentro da indústria vão acontecer 4 revoluções, tá? A primeira revolução, a segunda revolução, a terceira e a quarta revolução. São as revoluções industriais. Vamos falar um pouco da primeira revolução industrial. Quais são as características da primeira revolução industrial? Ocorreu entre 1750 e 1850, tá? Foi marcada por uma invenção. Qual a invenção que marcou a primeira revolução industrial? Foi a invenção da máquina a vapor, tá? Era muito comum o uso do tear mecânico, né, que puxava os fios de algodão para produzir o tecido, tá?
ocorreu uma grande exploração do trabalho humano. A principal fonte de energia era o carvão, que é o que alimentava a máquina a vapor. A indústria mais beneficiada foi a indústria têxtil, que produz tecido, tá legal? E o país onde começou essa revolução, qual foi o primeiro país do mundo a se industrializar? Qual foi o primeiro país do mundo a realizar a sua revolução industrial? Foi a Inglaterra, porque ela reunia vários fatores que fez com que na Inglaterra começasse a primeira revolução industrial. Logo após a primeira revolução industrial, surge a segunda revolução industrial, tá? Que vai ocorrer um pouco mais à frente, lá no final do século XX, tá? Século XX, meados do século XX, tá? E a eletricidade e o petróleo são as fontes de energia que vão substituir o carvão, tá? E a invenção do motor a combustão, esse motor de automóveis, e o motor elétrico é o que vai substituir a máquina a vapor. E a indústria automobilística, a indústria petroquímica vai substituir a indústria têxtil. Enquanto a primeira revolução ela começou na Inglaterra, a segunda revolução vai começar em vários países: Inglaterra, Estados Unidos, Japão, França, Alemanha e etc. Aí surge então a terceira revolução, tá? A terceira revolução ela vai de 1945 até 2005 mais ou menos, tá? Ela foi marcada pelo surgimento da energia nuclear. Ela também é chamada de revolução técnico-científica ou revolução da informação, tá? E ganha importância a eletrônica, a informática, a robótica, a biotecnologia, tá? E a revolução da informação, da internet. Só que uma coisa nova, uma novidade, seria a quarta revolução, que é a nossa revolução. Na verdade, a quarta revolução industrial é uma continuação da terceira revolução industrial. A quarta revolução industrial também é chamada de indústria 4.0. É como também é chamada a quarta revolução industrial, tá? Ela começa em 2005 mais ou menos e se estende até os dias atuais, tá? E ela é marcada aí pelo aperfeiçoamento da tecnologia, tá? Da informática, da robótica, da internet, tá? E vai por aí afora, tá? E uma outra coisa que vale a pena nós falarmos aqui, que se encontra nas páginas 224 e 225, é que a indústria ela pode ser classificada usando dois critérios: usando o critério do destino, para onde vai o que é produzido, e usando o critério com relação ao uso da tecnologia. Com base no destino, como podemos classificar a indústria? Indústria de bens de consumo, que pode ser duráveis ou não duráveis, indústria de bens intermediários e indústria de bens de produção, que eu volto a falar sobre elas com mais calma em nossa videoconferência, tá? E em relação ao uso da tecnologia, como podemos classificar a indústria? Ela pode ser classificada entre as indústrias tradicionais, que usam pouca tecnologia, e as indústrias modernas, que usam muita tecnologia, tá? Exemplo de indústrias tradicionais, que usam pouca tecnologia: a de bebidas, né? A de confecção de roupas, são chamadas indústrias tradicionais. E quais são os exemplos de indústrias modernas? É a robótica, comunicação, informática e vai por aí afora, tá legal? Fiz um rápido resumo aqui do nosso capítulo, tá? E na nossa videoconferência, na nossa aula online, eu vou me aprofundar um pouco mais nesses assuntos que foram tratados aqui, beleza? Um abraço em vocês, fiquem com Deus, um abraço na família, até breve.